Olá, meus amados, é o João, muito boa noite. Hoje são dia 25 de setembro. Bem-vindo ao canal do nosso Senhor Jesus Cristo, do Eu Sou. Aqui fazemos as coisas que são para a glória dele e para a glória dele somente. Onde queremos, sempre foi a intenção desse canal, falar as verdades dele e que seja boa para os irmãos que estão ao redor do mundo. Muito bem, então, e o tema de hoje vai ser perseguição. Eu não sei se vai dar para falar sobre o Dmitry. Eu estou quase acabando o livro. Fantástico, fantástico, fantástico. Para as coisas que vai passar com a gente. Antes disso, eu gostaria de responder algumas perguntas que eu sempre recebo do Telegram e do WhatsApp. Então, nós temos aí muitas pessoas que estão interessadas em participar do corpo, mas eles não usam o Telegram. Eles só usam o WhatsApp e muitos têm várias razões do porquê. Bom, o que eu posso falar é que eu não tenho autoridade e nem eu tenho o entendimento se um corpo deve ser aberto no WhatsApp, tá? Há pouco tempo atrás, quando eu saí do grupo passado, do jeito que aconteceu foi o seguinte, né? Eu tinha esse canal e alguém no canal, duas pessoas falaram, vamos criar aí o tal da WhatsApp e Telegram. Nunca ouvi falar nisso. Nunca, aqui nos Estados Unidos ninguém usa. Eu falei, pode ser. Então, começou a criar, foi um negócio bem interessante. Então, onde eu passei a conhecer muitas pessoas, e foi muito legal para mim também. Então, agora, aquele foi desmanchado, nós temos um outro. E esse canal, com o tempo, né, eu tenho decidido a fazer, principalmente em relação ao sábado, um time de igreja, entendeu? Vai ter o louvor, etc. Então, devagarzinho está progredindo em cada vez ser uma igreja, porque é isso que nós somos. E agora que o senhor tem vindo, o senhor está aqui, tá? Ele está aqui, aqui com a gente. Ele desceu, e ele falou 7 vezes na última coisa da Jackie, na última palavra dele. Ele está aqui, e ele fez o Telegram, um corpo dele, a noiva. Não toda a noiva, um pedaço da noiva ele fez formalmente e colocou aí a Nilva como encarregado, a pastora Nilva encarregado junto com a Cláudia, mas ela ficou oficialmente, parece que as duas ficaram encarregadas, o nome dela foi ressaltado, foi falado, e então ele criou esse corpo e ele já tem comprovado, verificado, que é a noiva mesmo, porque ele tem trazido muitas pessoas para esse corpo, tá? E eu mesmo tive a experiência de ter uma hora que eu falei, eu vou sair, e ele veio e falou, não sai não, fica nesse corpo, porque nesse corpo, por causa dos joelhos, por causa dos joelhos do Fábio, não, né? Assim diz o Senhor, minhas filhas. Toda hora que o joelho bate lá, cria essa circunferência, cria essa proteção do Espírito Santo sobre o corpo. E ele falou, fica nesse corpo para você e sua família ser protegida. Comprovado, isso é fato, tá? Não tem que conversar, sabe? Você conversa quando tem dúvida, sabe? Não tem que conversar, é fato. Então, eu não posso, a melhor coisa que eu posso fazer para vocês, tem muitas pessoas que perguntam, vem para o WhatsApp, cria um corpo no WhatsApp. A melhor coisa que eu posso fazer, quem vai ter que responder isso, gente, vai ser o próprio Eu Sou, tá? Tem outras maneiras de você fazer isso, se você quiser. Você pode entrar no Telegram, entrar e perguntar para os administradores o que fazer. Eu não sou um administrador do corpo, isso está muito, muito bem claro. O senhor falou que mesmo usando essas duas caixas aqui, ele usando que para mim fazer o que ele tem me colocado para fazer, mais ou menos assim essas palavras. Sou velho, não lembro de mais nada não, mas uma coisa assim bem clara, o que eu sempre venho fazendo todos esses anos, ele quer que eu continue fazendo.
e deixou assim um pouquinho claro que é o seguinte, eu tenho que participar do corpo, mas na realidade eu não sou um dos administradores, tá? E isso aí foi bem claro e eu tô muito bem com isso, muito bem. Eu nunca disse, tem tanta coisa para fazer aqui, procurando ajuda. Então, o que eu gostaria de falar para você, entre em contato com os administradores do Telegram, o senhor conversa com a gente, conversar com ele diretamente e ver qual a intenção dele, tá? Eu não tenho autoridade e eu nem tenho entendimento, porque não é simplesmente ir lá no WhatsApp e abrir um grupo, tá? Não é bem assim mais, tá? Tem que ter uma autoridade dele e tem que ter a bênção dele. Então é isso que eu posso responder para vocês. Recebo muita pergunta nesse sentido, tá? Entre em contato, então, eu diria, entre em contato com os administradores do Telegram. Nem que você tenha de instalar uma vez, só para entrar, fazer a pergunta e eles vão te responder, tá? Então, acho que isso é uma das perguntas. As pessoas perguntaram do jeito que a pessoa confirmando os vídeos que eu tenho, o senhor tem mostrado para ela, a irmã na situação de perseguição muito, muito difícil. O senhor tem mostrado vários sonhos para ela. E ela falou, ela viu o pastor Zé lá mesmo, o sonho que ela teve. Ela falou João, pastor João, não sou pastor não, gente. Eu olhei para ele, eu vi o demônio nele, e ela falou, eu conseguia ouvir o que ele estava pensando. E ela falou, eu vou trazer aqui uma pessoa para pregar, você vai pagar, parece que 50, não sei quantos dólares. Ele pensando. E ele pensando, falou, desses 50 dólares eu pego 30. Tá? Então aí foi um dos lobos lá que eu te falei, segurando a Bíblia. Né? Jeremias 3,14, amo o Senhor com toda a tua força, né? Usando as escrituras tudo, né? João, isso, aquilo, nós somos famílias. E o pensamento dele tá, eu vou fazer dinheiro com quem vier aí, entendeu? Aí é onde a Bíblia é usada de maneira bastante incorreta. O Senhor tem realmente me mostrado umas coisas que eu tenho sentido nesse tempo, eu tenho sentido que o Senhor está criando novas coisas, como eu falei aqui, e Ele está preparando a noiva para o que está chegando. O que está chegando é isso aí que vocês estão vendo aqui, tá? Temos aqui um irmão na cadeia, do Dumitri, que se der tempo eu traduzo hoje, essa é a minha intenção, eu traduzir, fabuloso mesmo. E aqui tem outro irmão também encorrentado com a Bíblia na mão. Na realidade, gente, isso aqui não vai acontecer não, tá? Porque se você já está com a corrente aqui é por causa do problema de ser cristão, tá? Então, mas eu só pus aqui só para passar a mensagem. Porque o Dumitri, o problema que ele passou é isso. Quando ele começar a ler, você vai ver, é justamente as Bíblias. O Senhor tem mostrado coisas novas, muito, muito interessantes. Uma delas eu falo para vocês, a gente como ser humano, a gente não entende santificação. A extensão que é a santificação, tá? Então aqui, gente, é o João falando, tá? Novos conhecimentos, eu sempre falo contra eu, porque aí você fala o que você quiser. Então isso aqui, assim diz o Senhor. Não, o Senhor não falou nada. Então ele só está mostrando isso aqui, coisa bastante nova. Uma palavra que eu tenho ouvido vocês falam incomodando, né? Ficar me incomodando. E eu falando sobre essas coisas novas que eles estavam mostrando. E eu falei, não pode ser isso. Então, eu peguei a Bíblia e tal, e caiu no versículo mesmo, confirmando que eu achava. E se não fosse distante, eu entrei em uma das passagens que ele falou para Jack, ele mesmo falou lá. Tá? Então, eu pensando em muitas coisas, eu fiquei numa situação, como eu falei antes, é igual o apóstolo Paulo, explicando o que é amor ou graça contra a lei. Né? Aí tem gente que fala do outro lado, vamos seguir o amor e graça, que é a coisa mais importante, não vamos ligar para a lei. Você vê os dois extremos, né? E isso já passa 2000 anos e tem vários cristãos realmente que têm problema em entender isso. Eles não conseguem entender que os dois vivem ao mesmo tempo. Tá? Eles não conseguem entender que a lei e a graça vivem ao mesmo tempo e tem que ter o Senhor vir aí e falar realmente, eles querem acabar com meus mandamentos, vocês têm ouvido, eu acho que foi a terceira tradução atrás. E ele tem me dado esse entendimento que nós vamos estudar sobre a Bíblia. Então, uma coisa, ele tem mostrado essas coisas que eu vou mostrar para vocês porque ele falou, e eu vou dar só para vocês aí uma coisa para vocês continuar pensando. Então, uma pergunta que eu tenho para vocês, eu sei que alguns de vocês vão entender até rápido,
A gente vai continuar falando sobre isso, principalmente na live. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte. Bom, aqui está a Bíblia, tá? Isso aqui, o universo dos homens gira em torno disso. Para falar que Deus tem só uma Bíblia, um livro, está enganado, né? Se você ver o livro de Enoque, você vai ver que o Senhor tem um arcanjo com mais sabedoria que os outros arcanjos que toma conta da livraria dele. São muitos mesmo, né? Então nós temos uma Bíblia aqui que tudo acontece, o que está escrito aqui, tá? Tudo é feito pela palavra de Deus, tudo gira em torno disso. Mas quando é que a Bíblia vai ser um problema? Pode a Bíblia, as palavras de Deus, se tornar um problema para um cristão? Então tá aí, eu deixo isso aqui para vocês ficarem olhando sobre isso. O Senhor não só tem me ajudado a entender, Ele mesmo tem dado a resposta, tá? E a resposta disso vai ser principalmente mais importante para os cristãos que estão passando agora, que nós vamos passar no tempo de perseguição. E uma das razões dessa é justamente esse senhor aqui. Você vê que ele não tem Bíblia na mão. E agora, o que ele vai fazer? Então, nós estamos aí circulando isso nós começamos a falar sobre isso, preparando a gente para a perseguição, né? Será que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é infalível, pode ser um problema para você? Você vai ficar surpreso com a resposta. O que você acha? Vou deixar vocês pensarem mais sobre isso. O Senhor deu a resposta para isso já. Eu falei, mas será que ele falou isso? Eu voltei uns sonhos, voltei as visões que ele teve, 1, 2, 3, pum, tá lá, pum, tá lá. Eu não tenho que falar nada, você tem que pôr aqui. Só estou deixando vocês pensarem um pouco sobre isso. Por favor, não chega nesse extremo, falar a Bíblia não vale, a Bíblia, como é que é? A Bíblia sempre vai existir, sabe? Tem gente que passa pelo extremo. Jesus Cristo é melhor que tudo, não tem nada a ver com a Bíblia, mas é igual a lei e a graça, né? A lei aponta para a graça, não é verdade? Um vive com o outro. Fica pensando sobre isso, muito, muito importante para os cristãos, para nós nos finais de tempos, entender isso, tá? De extrema importância. E depois que você passar a entender isso, se você voltar e começar a olhar o que o nosso Senhor Deus está aí nos dado, Ele está sempre falando nisso, ponto após ponto, ponto após ponto, ponto após ponto. Aí você fala, nossa, é uma revelação, tá, gente? É uma revelação que eu tenho conversado com Deus, e eu acho que Ele quer que eu transmita isso, quer que eu passe isso, e depois que você descobrir, você vai ver que realmente é verdade, entendeu? É verdade. Então é uma grande revelação que está sendo dada para a gente, que estava perante nossos olhos o tempo todo, mas a gente não conseguia entender, colocar o ponto, e o nosso Senhor, o nosso Deus está vindo aqui e pôs o ponto, pôs o dedo nesse ponto. Então praticamente nós vamos falar mais sobre isso, cada vez o tempo conversa mais, e você principalmente, né, você pega a lei e a graça, e você pega Jesus e a Bíblia. Já dei a dica para vocês, né? Amanhã ou depois eu vou falar o que ele falou. Então, aí está, tá, gente? Muito bem, então, isso vai ajudar muito, muito de nós a pôr o olho nele. O que eu falo, por favor, não saem falando por aí que João falou que a Bíblia não tem mais validade, etc, etc. Não tem nada disso não, tá? Porque eles falaram isso do apóstolo Paulo e 2000 anos mais tarde ainda estão falando. E ele nunca falou no negócio da lei, né? Vamos falar sobre isso também. Vai ser maravilhoso. E eu não vou esperar muito tempo para não virar uma polêmica tremenda. Mas eu já vi que eu toquei nisso e teve 2 pessoas na internet, pegaram assim, pum! Eu fiquei assim, Muito bem, o que eu queria falar para vocês é uma coisa que o Senhor tem passado para mim, pessoalmente, e eu vou compartilhar com vocês. Parece que já há 15 minutos, já não vai ter tempo de ler o tanto do mito, mas eu acho importante compartilhar com vocês, porque vai acontecer com cada um de nós, né? O Senhor passou isso para mim, tá? Desculpa o erro de português. Ele passou isso para mim. O título foi eu mesmo que coloquei aqui. Com quem você vai caminhar? Então ele começou falando o Senhor Jesus em nossas vidas. O Senhor Jesus em nossa vida não é aceitar somente, né? Ele falou, você aceita Jesus? Eu aceito!
Ah, tá salvo. O Senhor Jesus em nossas vidas, isso aqui é tudo ele falando, tá, gente? Isso é o início. Isso é o início da caminhada com Jesus. Da caminhada, caminhar com Jesus. É ser humilhado, abandonado, ofendido, ser arremessado de pedras. As pedras não são só físicas, são pedras verbais também, né? O pessoal praticamente acabando com você nas palavras, né? Caminhar com Cristo e morrer a cada dia para o mundo e viver com Ele, para Ele, com Ele. Isso aqui é uma dica da nova revelação que Ele tem dado para mim, tá? Viver com Ele, para Ele e com Ele. É o preso. Aceitas? Então aqui ele está perguntando. Você aceitaria isso? Você aceitaria passar por isso que está passando aqui? Tem muito mais do que isso, tá? A gente vai ler do Dmitry, que batiam nele, quebraram as costelas dele, continuaram quebrando as coisas dele, as costelas, choque elétrico, e etc, 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 e ele nunca deixou de mão. Então, qual que é o nosso chamado? Gente, finalmente, para ser sincero, eu acho que eu não tenho essa fibra aqui não, tá? Eu, pessoalmente, e eu falei para ele, eu acho que eu não tenho essa fibra. Não sei. Idade, seja o que for, né? Mas aqui está, entendeu? Aqui está uma das coisas que ele tem, que eu tenho sentido, que ele tem mostrado para mim, tem sido confirmado quando eu verifiquei. Não que eu precise confirmar, porque é uma coisa que quando você sabe que é Deus falando com você, tá? Para que confirmar? Não é isso? Você confirma, que nem os beredínios que está na Bíblia, que eles confirmavam dia e noite, para testar os espíritos, para ver se era de Deus mesmo, é verdade? Então, certo, eu conformo com isso, isso tem que fazer mesmo, né? Você não sabe quem está falando, você tem que fazer isso. Mas se você, suponhamos que você já sabe que é ele, tá? Você vê ele, é Jesus. Então ele vai falar uma coisa, você tem que juntar e estudar. Você está vendo ele, você sabe que é ele, né? Então, a gente tem esse negócio que ele fala as coisas e a gente, vamos estudar para isso é verdade mesmo. Então, bom, o que eu queria falar para você é isso aqui. O que o Senhor tem mostrado para a gente é que ele não fica em segundo lugar para nada, tá? E a gente só vai conseguir passar. É a próxima, tem uma segunda, a seguinte dessa aqui, tá, gente? Que ele vai entrar, ele está falando aqui, caminhar com ele é ser humilhado, abandonado, ofendido, etc, etc, ser batido, etc, etc. E na próxima que a gente vai fazer amanhã, ele vai ser mais pessoal, tá? Ele vai ser mais pessoal, ele vai falar das coisas que ele passou. E a única maneira, tá? A única maneira que ele foi capaz de passar o que ele passou e seguir o que ele falou, foi porque os olhos dele estavam no Pai. Os olhos dele estavam no Pai, para fazer a vontade do Pai, sempre. Isso me lembrou até o Dmitry. Se minha voz está assim, gente, só estou um pouco cansado, tá? Isso me lembrou do Dmitry, que quando ele estava passando por carga elétrica, etc, etc, veio um pensamento na cabeça dele, tipo, o Senhor sofreu mais do que eu, isso não é nada. E ajudou ele a passar pelos momentos que ele passou. Eu vou continuar batendo nessa tecla, que nem fala aqui nos Estados Unidos, porque isso aí está vindo aí, ele está alertando aqui nos profetas americanos, e se você está indo por... Isso é porque ele alerta, né? Se você sabe o que vai acontecer com você, isso ajuda um pouco, né? Do que ser pego de surpresa, né? Então vamos estudar, vamos olhar mais sobre isso, vamos falar mais do Dmitry também, que ele fala, um momento passou um momento de perseguição. Realmente, gente, santidade. Santidade,
para você chegar com o Senhor, você chegar a ser do Senhor, você tem que ter essa santidade, gente. Não tem outro jeito. O Senhor é muito, muito, muito santo, gente. Ele é muito, muito, muito limpo. Aliás, não tem jeito de definir. Ele é limpo, ponto. Não é que tem muito limpo. Ele é limpo. Tá? Hoje, por exemplo, eu estava dirigindo o carro pensando sobre isso. Estou pensando nisso tem 3 dias. Como eu te falei, a coisa que é uma mensagem que o Senhor quer passar para mim. Eu estou passando para vocês, né? A gente pode ouvir o que vocês pensam depois. E depois você vai ouvir o que ele falou. Bom, uma das coisas que eu pensei, bom, você tem uma bola de basquete. Né? Você tem uma bola. Você tem uma bola e a pessoa que pegou na bola é um ímpio. É um pecador, entendeu? Que nunca se arrependeu dos seus pecados. Então, vamos dizer assim, as mãos dele, o corpo dele, a alma dele é suja. E ele pegou na bola. Ele pegou na bola. Tá? Ele pegou na bola, está segurando a bola. Aí ele vê Jesus. Ei, Jesus, vou mandar a bola para você. Pega aí. Ele vai e joga a bola para Jesus. O que você acha que Jesus faz? Estava pensando nisso quando estava dirigindo e vim para cá. Olha, eu acho que Jesus simplesmente ia virar o corpo e a bola ia passar. Isso é que eu acho. Entendeu? Porque ele, no meu ponto de vista, ele não vai agarrar aquela bola. Aliás, está nas Escrituras e ele já falou não sei quantas vezes, eu não vou conhecer um ímpio, um pecador. Ele não vai conhecer. Então, quando aquela bola vier em cima dele para ele pegar aquela bola, que a bola está suja com a mão do ímpio, ele não vai pegar, gente, ele vai deixar passar. A bola vai passar, ele não vai pegar aquela bola. É dessas pessoas que não se arrependeram. Um outro exemplo que eu tenho orado a respeito sobre isso, tenho conversado com o Senhor. Tudo que você faz em relação a isso, suponhamos, você tem a caixa postal dele, tá? Suponhamos, e você e ele comunica com essa caixa postal, você manda e-mail para ele responde, você guarda, ou você tem, vamos dizer assim, você tem uma caixa só para ele. Aí você manda, ele manda para você manda para ele, manda para você. No outro dia, você recebe um e-mail de uma pessoa, entendeu? Que não é santificada. Ou seja, que nunca se arrependeu, etc, etc. Um ímpio. Quando eu falo ímpio, é a pessoa que nunca se arrependeu e nem quer se arrepender, tá? Então, um ímpio. Aí você recebe um e-mail dessa pessoa, aí você pega esse e-mail, você move o e-mail para a sua caixa postal, da caixa postal que é do seu Deus, que você sempre pôs lá. O que eu acho, gente, é o João falando, tá lá, isso tudo que eu tô... não, tem muita palavra dele aqui. O que eu acho, gente, é que uma vez que você colocou uma sujeira, entendeu? Entre ele e você, quer dizer, você colocou bem na caixa postal onde você guarda as mensagens dele. Eu acho, gente, do que eu conheço ele hoje, é claro, posso estar errado, não há dúvida, que ele não mais vai escrever cartas para você. Entendeu? Olhando, você tem exemplo na Bíblia? Tem exemplo na Bíblia demais. Aconteceu com Moisés demais, aconteceu com José, eles ganhando batalha, de repente eles perderam batalha e morreu milhares de homens. Foram descobrir que tinha um cara ímpio dentro do campo, escondido lá. E assim que o cara fez uma coisa que não era mandada por Deus, entendeu? A nação inteira de Israel, deles lá, de Moisés, né? Deus saiu deles. Saiu assim, isso na hora. Ele não veio e falou, Josué, se bem que ele poderia, mas não está na Bíblia nessa história. Josué, eu não estou com você mais não vai guerrear não, que você vai perder homens. Não teve isso. Ele simplesmente saiu. Aí quando eles foram guerrear, eles perderam vários homens. Foi quando José entrou lá, rasgou a roupa, aquele negócio todo. Ele se arrependeu de Este e perguntou para ele. E ele falou, não, tá, o seu campo está sujo. Vocês não estão santificados mais. Assim que a sujeira entrou, a santificação saiu. Vários exemplos de Moisés, etc., com o rei Davi, né? Isso acontece. Então foi aí que eu olhando essas coisas tudo, e ajuda a gente a entender que o nosso eu sou, ele não lida com sujeira não, viu gente? Não é o fato, isso aqui tá sujo, mas coitado do cara, né? Coitado do João, não sabe da frente e da trás. Não sabe a diferença do nariz dele, do buraco do nariz dele com um buraco no chão, né? Eles falam que isso.
Eu queria passar isso para vocês, tá? Que o Senhor, se você olhar as cartas, isso vem demais na minha cabeça, que nem vocês falam, incomodando, né? Que ele está se apresentando para a noiva de uma forma bem pessoal, tá, gente? Bem pessoal. Ele está se apresentando para a noiva, no meu ver, de uma forma bem pessoal. Tipo assim, isso aqui é quem eu sou. Bom, eu acho que eu paro por aqui, então. Então, vocês sabem aqui, então, que perseguição é isso aí que você está vendo, não é o fato simplesmente de eu aceito Jesus e não ter a mínima responsabilidade em carregar a sua cruz. Eu acho que não é bem por esse lado, não. Tá bom? Muita coisa que eu falei aqui é nova, talvez eu estou errado mesmo. Mas eu vou mostrar a palavra que ele tem dado e as coisas que ele tem falado. E você vai ver que a coisa número 1 do universo, e não tem nada igual. A número 1, e não tem nem número 2, é você colocar toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua alma, todo o seu viver, tudo que é você, na mão dele. Você fazendo isso, ele garante para você que você nunca será derrotado. Tá? Eu termino aqui com essas palavras e a gente fica até a próxima. Eu nem falar do mito, nem falei, mas eu estou bem prestes para acabar o livro, tá? Mais uma vez, gente, o Nildo tem falado que mais um manual foi retornado. Por favor, procurem saber onde vocês moram, que custa dinheiro, um dinheiro que aí não tem. Um forte abraço, gente. A gente fica aí até a próxima, tá? Então, tchau, tchau.